Nós estamos aqui no 18º Congresso Brasileiro do Sono, com a doutora Andréa Bacelar, que é presidente da Associação Brasileira do Sono. E você acabou de me dar um número agora que é surpreendente. Antes da pandemia, nós tínhamos 15% da população insone. Depois da pandemia, você acredita que deve ter dobrado isso? Existem várias publicações no mundo e nós fizemos também pesquisa aqui no Brasil, e a ideia é que uns 30% da população tem queixa de insônia. Quando a gente fala em insônia associado à ansiedade, à depressão, a estresse, isso aí até aumenta. Então a gente pode dizer que temos um grande problema, uma outra epidemia agora, nesse período de melhora da Covid propriamente dita. Eu imagino que nós temos uma série de tratamentos e terapias que ajudem a isso, né? Eu queria que você elencasse algumas, por favor. Pois é, a higiene do sono, né, é o mecanismo mais fisiológico e não farmacológico para nos ajudar a tratar, né, a insônia, a ter um sono regular. Então, horário regular de deitar, horário regular de levantar, pegar sol durante o dia, fazer atividade física. Pode fazer cafeína? Pode, mas vamos respeitar esse ritmo. A gente sabe que à noite não é horário de fazer cafeína. Desacelerar. O nosso cérebro, ele não passa de quinta para primeira. A gente à noite precisa, né, da penumbra, precisa se alimentar 2 horas antes do horário de deitar. Não ficar praticando atividade na cama, evitar as telas, né, próximo à hora de dormir. Isso inibe a produção do nosso neurohormônio, que é a melatonina, que é o hormônio que facilita o sono. Então são técnicas, desestressar. Se eu estou com problema, se eu estou preocupado, anote os seus problemas, né? E se isso tudo não funciona, vamos buscar ajuda médica, não vamos automedicarmos, não vamos fazer medicação sem uso recreativo, porque senão a gente vai ter 2 problemas. De buscar ajuda para ajudar a retirar a dependência, muitas vezes, de uma medicação e tratar adequadamente o seu sintoma, o seu problema. Hoje existe já preconizado pela Anvisa, foi liberado a utilização da melatonina no Brasil, né? A sua opinião sobre esse contexto? A melatonina, ela foi liberada como um suplemento alimentar, até por isso a dose é uma dose muito baixa, 0,21 miligrama. Mas a gente sabe que a melatonina é um hormônio, então a gente não deve utilizar o que a gente não precisa utilizar, né? Se a gente produz adequadamente na fase escura das 24 horas e eu consigo promover um sono de qualidade, eu não preciso suplementar. Agora, efetivamente, eu tenho um problema de fase de sono, né? Eu tenho só vontade de dormir num horário muito atrasado frente ao horário que eu posso. E o meu despertador toca muito antes do horário que eu preciso. Efetivamente existe uma alteração, né, social e biológica, uma incompatibilidade. E aí eu preciso, às vezes, repor. Mas o médico precisa estar nesse conjunto, nesse contexto. Não vamos fazer uso indiscriminado de suplementos, como está sendo chamado. Doutora, agora existe um tipo de insônia, que é aquele insônia, por exemplo, ele dorme, mas ele dorme bem pouquinho, daqui a pouco ele acorda e ele não consegue, o sono não é contínuo. Isso é um problema recorrente, né? Isso é um dos fenótipos, uma das formas de manifestação da insônia, que é a chamada insônia de manutenção, que aliás é a mais prevalente. É mais comum a gente acordar de madrugada do que dificuldade para pegar no sono. Pegar no sono todo mundo pega, o problema Não, existem as insônias de início de sono também, mas essa é a mais frequente e a gente tem muitos fatores para isso. Quer dizer, o que está gerando esse despertar? Será que é um estado de hipervigilância? Será que realmente meus neurotransmissores que desaceleram o sistema nervoso central não estão funcionando, existe um desajuste? Ou será que eu tenho, por exemplo, problemas respiratórios do sono e isso está me gerando um despertar? Será que eu tenho dor?
Será que eu estou acordando porque minha bexiga está cheia e eu preciso ir ao banheiro? Então, é multifatorial, a gente precisa investigar para que faça o diagnóstico adequado e, com isso, um tratamento adequado. Claro. O importante é que a gente precisa dormir. Esse débito de sono recorrente, crônico, vai gerar consequências à sua saúde, inexoravelmente. Consequências cardiovasculares, cérebrovasculares, a própria imunidade, diabetes, obesidade. Então, são muitos fatores graves em longo prazo que é melhor a gente correr antes do problema estar instalado. É muito importante, pelo menos que a gente saiba, que para tudo tem jeito. Então, procurar sempre um especialista é uma das coisas mais recomendáveis, né? É verdade. Hoje a gente está aqui num congresso com mais de 1.200 profissionais da área de saúde, não somente médicos, mas psicólogos, odontólogos, fonoaudiólogos, educadores físicos, quer dizer, mostrando essa multidisciplinaridade que o sono exige para uma boa noite de sono. Doutora, muito obrigado, acho que foi esclarecedor e a gente espera ter podido contribuir com as pessoas nesse problema recorrente, que eu acho que, como a senhora mesmo colocou, quase 30% da população hoje são insônia. Insônia, fora os outros, são mais de 100 transtornos de sono que já tem classificados atualmente. Então a gente precisa, é muito difícil um indivíduo hoje não ter algum problema de sono. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente continua, até já.